está aqui de volta, então, com o módulo 3 da Introdução à Assistência de Direção. Espero que vocês já tenham visto os outros e tenham gostado. E aqui eu vou falar um pouco sobre as responsabilidades de uma AD. Acho que nos outros módulos, né, já deu para entender um pouco, mas aqui eu vou me aprofundar mais nas responsabilidades aqui, o que a gente faz de fato. Primeiramente, na pré-produção e no próximo módulo, dando um spoiler, no set de filmagem. Então, começando aqui, o primeiro contato que a AD tem com a equipe ali é uma reunião de briefing, né? Essa reunião de briefing ali é do diretor, junto com os cabeças ali dos departamentos, né? Os cabeças de equipe. E nessa reunião de briefing, o diretor passa ali a visão dele sobre o filme, né? O que ele quer do filme. Baseado no que já veio para ele, né? Do roteiro ali da agência, dos pedidos do cliente. Então, esse é um momento ali crucial para a gente absorver o máximo de informações possíveis que a gente conseguir. Todas as questões que surgirem ali, a gente perguntar, né? Tanto a assistente de direção quanto os outros departamentos. Porque o diretor ele vai falar o que ele quer de elenco, o que ele quer de locação, o que ele precisa de locação, qual que é a visão dele ali sobre a linguagem do filme, o que ele quer de fotografia, o que ele precisa de direção de arte. Então, é um momento importantíssimo para todos os departamentos e principalmente para assistente de direção, tá? Porque é nesse momento que a gente vai entender um pouco a visão criativa do diretor e vai começar ali a trabalhar com ele, né, pouquinho a pouquinho, para entender melhor o que está passando na cabeça dele, qual que é o filme que ele está fazendo na cabeça dele, para que a gente consiga executar da melhor forma possível, né? E nessa reunião de briefing, a gente tem que fazer ali, né, importante, pelo menos eu sempre faço nos meus trabalhos, fazer um documento reunindo todas as informações, fazendo um relatório de todas as informações que o diretor passou na reunião, né? Para assim que terminar a reunião, a gente repassar esse documento para todo mundo, para não esquecer de nada, porque realmente a reunião de briefing ela tem que ser uma reunião extensa ali, né? Normalmente ela é uma reunião longa, então coisas podem se perder no caminho, como eu venho falando desde o primeiro módulo, as informações, os detalhes de informações, eles vão sendo perdidos, porque é um telefone sem fio gigantesco. Então, é importante a gente fazer relatório ali, né? Eu faço relatório de praticamente todas as reuniões que a gente tem coletiva, e o relatório desse primeiro briefing, ele é crucial para o restante do processo, né? E aí, depois desse primeiro contato que a gente tem com a equipe ali, saindo dessa reunião, eu faço uma decupagem do roteiro, né? O diretor ele já fez ali com a produção para fazer, né? Para conseguir levantar o orçamento, mas eu acabo refazendo só para entender realmente se o que o diretor falou, o que o diretor pediu, tá batendo com a minha decupagem, tá batendo ali com tudo que tem no roteiro, com tudo que o cliente quer, com tudo que a agência quer. Então, eu faço uma decupagem da assistente de direção ali para entender todos os pontos do roteiro, tá? E aí eu comparo e tal. E aí, logo depois disso, eu crio grupos, como eu falei anteriormente no módulo, né, que a gente fez ali no módulo 2. Existe uma ferramenta ali no WhatsApp que se chama comunidade. Então, eu crio grupos nessa comunidade, tá? Com cada departamento e solto ali as informações que foi falada daquele departamento na reunião de briefing. Então, falamos ali da quantidade de elenco, que elenco tem que ser esse, faixa etária. Pego essas informações que está ali no meu relatório, coloco no grupinho ali com a produção de elenco, deixo, né, pinado ali essas informações que são muito importantes, né, de quantidade de elenco, faixa etária e quem são essas pessoas. A mesma coisa faço com figurino, a mesma coisa faço com arte, a mesma coisa faço com os outros departamentos, né? Então, essas informações são passadas para frente e, né, pego o meu relatório e mando ali no anúncios, né? O anúncios da comunidade, só quem é administrador da comunidade pode falar, e isso é muito bom, porque aí eu mando ali os documentos que tem que mandar, e aí se o departamento ali, né, se alguém ficou com dúvida, eles falam comigo no grupo que é do seu próprio departamento. Então, eu mando esse documento ali e também coloco ele dentro ali da nossa pasta de Dropbox, que eu faço sempre,
né? Que tem uma pastinha ali no Dropbox, que tá todo mundo ali dentro. E cada pastinha ali dentro é de uma área específica. E tem uma área ali só de relatórios. Então, eu acabo jogando ali. Então, esse é o nosso primeiro contato ali, né? Da assistência e direção com o filme, com a equipe. É esse grande briefing, essas informações primárias e primordiais para a gente conseguir continuar o processo ali da pré-produção, né? É muito importante que nesse primeiro momento a gente também já consiga colocar prazos, né? Para que as coisas que a gente está pedindo ali, né, sejam entregues no momento certo, né? Para a gente conseguir construir, para a gente conseguir ali formar a nossa pasta, né? A nossa famosa PPM para apresentar para a agência e para o cliente. Então, a gente tem que saber colocar prazos ali, né, dentro do cronograma maior, criar um cronograma menor de assistência de direção para receber todos os materiais ali que a gente precisa receber, para fazer select, para mostrar para o diretor, para ter tempo dele ver, para ter tempo dele pedir mais, para ter tempo dele achar ruim, para ter tempo de tudo isso para a gente conseguir ter na data que precisa ter ali a nossa pasta prontinha para mostrar para a agência. E aí, falando um pouco da PPM, a famigerada PPM, a famigerada, famosa pasta, né, da Pre-Production Meeting, que a gente tem com a agência e com o cliente. A gente tem algumas questõezinhas aqui que a gente precisa, né, ter numa PPM, né, para mostrar ali tanto para a agência quanto para o cliente. Normalmente, a gente tem 2 PPMs por filme, né? Uma que a gente faz com a agência. E ali a gente mostra para a agência tudo que o diretor, né, trouxe ali, né, de visão, né, todos os departamentos que trabalharam com ele, construíram com ele, entende com a agência se está fazendo sentido do roteiro que ela criou, do roteiro que ela aprovou com o cliente, se está tudo certo, a gente tá bem, tá tudo lindinho, a gente parte para PPM com o cliente, se normalmente tem alguns ajustes ali no meio entre PPM agência e PPM cliente. E o dia anterior à PPM e o dia da PPM são os dias mais loucos da vida de uma AD. São os dias mais caóticos da vida de uma AD. É complicado. Porque normalmente tem muita coisa para ajustar no dia anterior, né? Para deixar a PPM redondinha. E no dia da PPM, se as 2 reuniões são no mesmo dia, agência-cliente, agência de manhã, cliente à tarde, os ajustes ali no meio, a gente quase não tem tempo para respirar, né? Para fazer esses ajustes, pedir para a diretora de arte, pedir para o diretor de fotografia outra referência, uma referência que esteja mais alinhada com a visão da agência, uma referência que esteja mais alinhada com a visão do cliente. Então, é bem caótico esse dia. É importante que a assistente de direção esteja ali bem leve, bem tranquila, de novo, com muito carisma, porque esse é um dia que ela vai precisar, assim, que é um dia que muitas coisas vão acontecer, muitos problemas vão surgir, muitas soluções a gente vai ter que criar para conseguir fazer ali a nossa pasta da melhor forma possível. E aí, aqui nesse momento, eu vou mostrar uma PPM para vocês, eu não vou me aprofundar muito, isso talvez venha em outros módulos aí, mas eu vou mostrar aqui para a gente ter uma visão, né, do que eu estou falando, o que é realmente uma PPM. E essa PPM aqui, né, vocês devem conhecer o Rafa, nosso diretor aí que criou o Claquete. Essa PPM que eu fiz com o Rafa, tá? Foi um filme do Ticket e foi muito legal. Então, a gente começa aqui a nossa PPM com uma capinha. E logo a gente vem para o roteiro, a gente mostra aqui, né, qual é o roteiro. Aqui é uma PPM que já aconteceu, então, após a PPM eu coloco aqui, né, aprovado, para a gente saber tudo que foi aprovado. Então, a gente tem o roteiro. Aí, logo depois aqui, a gente tem uma referência que a gente mostra para eles. A gente tem um monstrinho que a gente coloca, que a gente fez. Normalmente, não tem, né? É raro, mas a gente fez aqui para esse job um monstro com todas as referências para a gente sentir ali o tempo do filme. Ficou bem legal. Aí, a gente vem para elenco, tá? Aqui são os elencos que já foram aprovados. Então, né? A gente tem um de cada um aqui. Mas, normalmente, a gente leva algumas opções para a agência e cliente escolherem, tá? Aqui, os coadjuvantes que também foram aprovados. Aqui, a gente levou as unhas, né? Que cor que a gente queria pintar as unhas do elenco. Porque tinha muita cena em que eles pegavam cartão, que eles seguravam cartão. Então, era importante que as unhas deles estivessem feitinhas. E aí, a gente vem para o shooting.
O shooting ali é o desenho, né, do filme. E aqui a gente desenhou, aqui também, né, colocando o que foi aprovado, o que precisava mais. E do ladinho aqui, o Rafa sempre gosta de colocar uma referência, né, um videozinho de referência de como vai ser essa cena, esse momento, esse plano, essa sequência. Vou passar aqui rapidinho. Aqui também do lado a gente colocou já, né, quem é o nosso ator que vai estar nessa cena, o ator aprovado. Passando aqui rapidinho. Então, todo o desenho do filme, isso aqui para a D é muito, muito, muito importante, porque é a partir do shooting, a partir desse momento... Opa, desculpa. É a partir desse momento que a gente começa a entender como vai ser nossa diária, tá? Aí, aqui a gente tem um tempinho para o áudio falar, né? Então, a produtora de áudio vai estar na reunião, então ela vai falar um pouquinho aqui do áudio, as opções. Aí, logo depois, a gente tem a referência de fotografia ali, né? Da questão de iluminação, de cor. Então, a gente passa essa referência aqui. Em seguida, a gente vem com a direção de arte e locação. Tem diretores que gostam de colocar isso junto, tem diretores que gostam de separar em blocos, só direção de arte, só locação. Então, aqui a gente tinha um botão super legal. Então, a gente trouxe aqui referências desse botão, da plaquinha que a gente tinha que ter. E aqui a gente tem a locação, né, da baia, o shooting do que ia acontecer nessa locação e logo em seguida o mood que a diretora de arte trouxe ali para esse lugar. E a mesma coisa com todos os outros locais ali que a gente ia adressar, ia fazer para esse filme, né? Aí, por fim, a gente traz o figurino. O figurino é uma parte da direção de arte, mas na publicidade, normalmente, são duas profissionais diferentes. É a diretora de arte e a figurinista. Em longas, normalmente, isso está tudo dentro de uma área só. Mas na publicidade, a gente acaba separando, assim. Mas todo figurino passa pela direção de arte antes de passar para o diretor de cena. E, por último, a gente tinha aqui uns KVs que a agência pediu para colocar na PPM. Então, essa é a estrutura de uma PPM, tá? Uma PPM que eu faço normalmente com o Rafa. Tem diretores que preferem fazer de outras formas, mas não foge muito disso, não foge muito dessa estrutura. E, né, todas essas coisas, todo esse material que eu tenho dentro da PPM, ele chega através das pessoas de cada departamento, né? Então, a locação vem do produtor de locação, o elenco vem do produtor de elenco, o figurino vem da figurinista, a pós-produção vem do supervisor de pós, a arte da diretora de arte. Por isso que eu tenho que falar com todas as pessoas, entender o que elas estão trazendo, filtrar o que elas estão trazendo, olhar... essa referência aqui acho que está um pouco fora do que o diretor pediu. Vamos buscar outra? Então, tem que ter esse olhar criativo, como eu falei lá no primeiro módulo. A gente tem que ter esse olhar criativo também para entender que o que eles estão trazendo faz sentido com o que o diretor passou de briefing e com o que a agência e o cliente estão esperando, né? E aí, para terminar ali a nossa pré-produção e começar a se preparar para a filmagem... A gente ali, né, faz um relatório de tudo que foi aprovado na PPM. Normalmente eu faço já na PPM e também faço um documento escrito, né? De tudo ali que a gente vai aprovando e passa para os nossos departamentos. Da mesma forma que eu passei o relatório de briefing, eu passo o relatório de PPM. E todas as questões novas que surgiram, todas as demandas novas que surgiram, passa ali para a produção, passa ali para a direção, para a gente entender se vai ser viável seguir com essas novas demandas, se dá para solucionar com o que a gente tem, se a gente vai ter que criar outras soluções. E eu tento, na maioria dos filmes, fazer uma reunião pós-PPM, mas nem sempre a gente tem esse tempo, né? A gente sabe que é corrido pra caramba, então nem sempre a gente tem esse tempo. Mas é muito bom fazer essa reunião pós-PPM, porque aí todos se falam, todos tiram as dúvidas que tem que tirar, né? E aí, logo depois disso, a gente começa a construir a ordem do dia. Como eu falei ali, quando eu estava passando a PPM, quando a gente desenha o shooting, a gente já começa a ter uma ideia, né, da nossa diária. E é importante a assistente de direção ter essa expertise só vendo o shooting, porque, normalmente, a diária tem que caber em 12 horas. E com a quantidade de quadros que a gente desenha e complexidade daqueles desenhos, né? Complexidade daquelas cenas, daquelas sequências, a assistente de direção já tem que ter expertise de entender que, putz,
isso aqui que o diretor está desenhando, isso aqui que ele está fazendo, não vai dar para fazer em 12 horas. E se a gente já tem essa visão lá no momento que a gente está desenhando o shooting, o que a gente tem que fazer? Levantar essa questão com o diretor, ver se ele consegue simplificar as cenas, se ele consegue simplificar os desenhos. Se não, se ele falar, não, eu preciso disso para fazer esse filme, a gente tem que chamar a produção executiva, para sentar e conversar ali, né? Falar sobre isso e entender como que a gente vai seguir. Porque a gente não pode mostrar nada na PPM, apresentar nada na PPM que não seja viável. Então, para mim, é muito importante que o AD tenha essa expertise ali já no chute de entender que o que está sendo desenhado vai conseguir ser entregue dentro das 12 horas de filmagem, né? Se for uma diária. E aí, quando a gente chega nesse momento da construção da ordem do dia, a gente já começa a pensar ali o que a gente vai fazer, onde é melhor começar, onde é melhor terminar, quanto tempo leva para isso, quanto tempo leva para aquilo. E, né, esse momento pós-PPM e começo da construção da ordem do dia é um momento anterior à visita técnica, o famoso scout, que dizem por aí. Então, eu gosto de chegar já na visita técnica com um rascunho de ordem do dia. Sei que lá vai mudar muita coisa, sei que lá o fotógrafo que vai entender onde nasce o sol, onde desce o sol, onde ele quer filmar porque tem mais luz, que horas que ele quer filmar, né? E pode ser totalmente diferente do meu rascunho, mas é bom chegar lá tendo uma ideia de que a cena 1 vai levar 30 minutos, por exemplo. Que a cena 2 é muito mais complexa que a cena 7. Então, eu preciso começar com ela. No meu ponto de vista, eu sempre tenho que começar com as coisas mais difíceis. Porque é ali que vai travar, é ali que vai dar um BO. E é no começo que a gente consegue, a gente está com mais disposição, com mais energia, com mais cabeça para resolver problemas. Então, a ordem do dia é o documento mais importante de todo, né? Depois da PPM, é o documento mais importante ali de todo o filme, né? É onde a gente vai conseguir organizar a diária e ele precisa conter todas as informações possíveis de formas claras e objetivas ali naquele papel, porque todo mundo vai ter que olhar para ele ali e entender o que vai ser feito. Normalmente as pessoas não leem a ordem do dia, mas a AD tem que ter ali tudo, porque as pessoas vão, né? Elas vão ler, elas vão perguntar para a AD e tem muita informação, então ela tem ali uma colinha, né? Para entender que, tipo, esse objeto aqui precisa estar aqui nesse momento e ele precisa ser dessa cor, então a ordem do dia é um documento essencial, é a bíblia das assistentes de direção, né? E um planejamento ali bem feito, né? Com todas as informações, ele vai evitar atrasos, ele vai evitar conflitos, ele vai evitar muitos problemas dentro do set, né? E aí, vou também aqui mostrar para vocês uma ordem do dia super rapidinho, tá? Porque também, para a gente se aprofundar, vai vir em outro momento. Mas só para vocês entenderem, né, a cara disso, do que eu tô falando, assim, né? Então, a minha ordem do dia, ela tem uma capa, né? A ordem do dia, ela tem uma capinha aqui que tem um cabeçalho, que a gente coloca ali direção de fotografia, quem é o primeiro AD, segundo AD, direção de arte, produtora, quem é a coordenadora. A gente coloca ali algumas informações de algumas pessoas que são essenciais ali no set. Depois a gente vem com a locação, né? Que locação que a gente tá usando ali, o endereço, né? Depois a gente vem com a chamada de equipe, os horários ali que cada equipe tem que chegar nessa locação. Do ladinho eu coloco a chamada do elenco, então, que horas que o elenco tem que estar na locação, que horas que ele tem que estar no set, que horas que ele vai sair do set. E embaixo eu coloco uma previsão do tempo, né? Normalmente, a gente filmando em locação, é bom saber se vai chover, se não vai chover. É bom saber que horas nasce o sol, que horas não nasce o sol. E, por último, aqui na capa, eu coloco algumas informações que são informações que eu criei, subjetivas minhas, que eu acho importante todo mundo ter ali dentro do set, todo mundo tá alinhado, né? Mas tem ADs que colocam frase do dia, frase motivacional, colocam outras informações. Isso vai de cada assistente de direção. E aí, em seguida,
Esse filme foi um filme que teve muita coisa, como vocês podem ver. Então, teve uma página só para a ordem do dia de fato. Mas eu também coloco essa página aqui, que tá aqui, na página de rosto aqui, normalmente. Às vezes ela cabe aqui, mas não coube, então eu fiz uma página só para ela. Que é um plano de filmagem mais resumido, né? Então, café da manhã de tal horário até horário, figurino de tal horário até horário, roda a sequência tal de tal horário até horário. É uma forma mais resumida ali, mais rápida de bater o olho e entender que horas vai ser as coisas ali. E depois a gente vem para o plano de filmagem, que é algo mais detalhado, como eu falei, com mais informações. Então, eu coloco aqui o horário, quanto tempo é, né, de cada hora a cada hora. É importante eu saber que eu levo 20 minutos para fazer isso. Porque se, por exemplo, eu estiver atrasada, eu estiver adiantada, eu vou saber... Não vai ser 9 horas, por exemplo, né? Então, não é das 9 às 9h20. Então, quanto tempo eu levaria? 20 minutos. Então, eu preciso saber que, sei lá, se eu estou adiantada, das 8h20 às 8h40, eu tenho para fazer essa cena. Então, é importante a gente ter aqui o tempo que leva cada coisa. Aí eu tenho o shooting aqui, né? Que foi o desenho que a gente desenhou ali na pré-produção. Uma descrição do que vai acontecer. Às vezes a gente coloca o roteiro, às vezes a gente coloca uma descrição nossa. Às vezes a gente coloca um movimento de câmera. E às vezes a gente coloca a fala da pessoa, né? Aqui não teve fala, aqui não tinha movimento de câmera. Então eu preferi escrever ali a minha descrição do que era essa cena. Aí eu coloco aqui a locação e a arte, então esse foi num chroma, né? E eu precisava de uma bateria. E do lado ali coloco elenco e figurino. Como não teve prova de figurino, não coloquei nenhum figurino aqui. E, por último, produção e pós. Não tinha nenhuma questão de produção, nenhuma questão de pós, então a gente também não colocou aqui. Então, esse é o plano de filmagem, essa é a cara ali, né, de uma ordem do dia de um plano de filmagem. Tem que ser uma coisa bem detalhada, tem que ser uma coisa que a gente consiga ali trazer todas as informações possíveis, né? E essa ordem do dia, quando eu termino ela, eu tenho que aprovar com algumas pessoas. Então, eu mando para o diretor de arte para ele verificar se os tempos que eu estou dando para ele para montar aquele cenário tá ok para ele. Mando para o diretor de fotografia para ele confirmar com a equipe dele se os horários que eu estou colocando ali para ele montar a luz dele, para ele montar a maquinária dele, a câmera dele, tá ok para ele. Mando para a produção entender ali e me dizer se está ok dos horários de logística, café da manhã, almoço, final de diária, se está ali nas nossas 12 horas de diária, se está ok para a produção. E mando para o diretor ali depois, para o diretor entender ali, né, o que a gente vai filmar a cada momento, se para ele tá ok as ordens de filmagem, porque normalmente a gente não filma na ordem do filme, né? A gente filma na ordem que a assistente de direção vai elencar ali como melhor, pensando nas necessidades do departamento. E se os tempos que eu estou colocando para ele também funcionam para ele filmar. Normalmente ele não vai ter muita escolha, porque já passou por todo mundo ali, e aí ele vai ter que filmar no tempo que tem, mas tem que passar por ele também, né? E, enfim, então essa é a nossa ordem do dia. E aí finaliza ali o nosso momento de pré-produção, né? Quando a gente chega ali na visita técnica, entende todas as necessidades, começa a fazer a ordem do dia, termina a ordem do dia, manda para todo mundo. Terminou o nosso momento ali, né, da assistente de direção na pré-produção. E com isso eu vou finalizando o nosso terceiro módulo. E no nosso quarto módulo eu vou falar um pouco de como né, quais são as nossas responsabilidades no set de filmagem, né? A partir da ordem do dia, o que a gente tem que fazer aí no set de filmagem.